Compartilhar aqui minha tela com vocês, tá? Então, às vezes ele precisa de alguns segundos aqui para se concentrar e executar a atividade. Turma, tá aparecendo para vocês aí, tá a apresentação, tá ok aí? Pode- Está sim, professor. Ótimo, então vamos na sequência aqui, vamos iniciar. Esse jovem aqui é aceitar. Só um segundinho, tá? Sim, turma, nessa prática aqui de hoje, eu tive dificuldade aqui com os vídeos aqui, eles estão anexados. Aí na hora que executa lá o experimento, ele não está processando o vídeo todo. Ele sai só o áudio do final da análise. Mas ele, antes da gente fazer essa parte aí, a gente vai dissecar bastante aí como é que funciona o experimento, tá? E aí qualquer dúvida, né, vocês podem me questionar, tá bom? Podem fazer algum comentário, tá bom? Muito bem. Então vamos dar sequência aqui, tá, turma? Fisicoquímica aplicada à farmácia, prática, tensão superficial. Esse material foi cedido aí gentilmente pelo professor Naftali, tá? Muito bem, vamos adiante. Então, turma, a gente vai ver então o conceito de tensão superficial, a gente vai fazer alguma abordagem aqui mais teórica, né? E aí depois a gente vai partir para alguns exemplos para a gente visualizar, né? E deixar mais consistente essas definições que a gente vai fazer aqui, tá? Então, o conceito de tensão superficial é melhor assimilado quando compreendemos as diferenças entre as propriedades da superfície e do corpo, né? Ou seja, corpo a gente geralmente em artigos, esses materiais de pesquisa, literatura, eles se referem ao todo do material como sendo bulk, né? Bulk ou corpo, né? E de uma fase condensada, sólida ou líquida, né? A superfície é o limite físico de qualquer objeto em fase condensada, né? Fase compactada. Na superfície encontramos a região denominada interface. Nela observamos o contato de materiais de natureza diferente. Então, é, primeiro a gente vai definir aí, então superfície, bulk, né? Entender isso para depois a gente chegar no conceito aí de tensão superficial. Como é que surge a tensão superficial? Aqui nessa figura do lado direito a gente tem aqui uma representação de um material composto de é, diferentes espécies, né? Representado aqui por cores diferentes, né? Então, o bulk seria isso tudo, né? Seria todo esse corpo aqui. E a superfície seria então essa região que a gente está vendo aqui em cima, de bolinhas mais amarelo, laranja mais ou menos, né? Essa outra região aqui seria a outra face lateral aqui desse bulk, né? Desse corpo, né? Mesma coisa aqui. E aí, qual é a grande diferença da superfície para o interior do bulk? A diferença é que a superfície ela provavelmente vai estar em contato com outros materiais de outra natureza. Nesse caso aqui,
a gente está representando um sólido. Portanto, essa parte da superfície aqui vai ter contato aqui com a atmosfera, né? A mesma coisa para essa região, a mesma coisa para essa, né? Diferente dos materiais do interior do bulbo, que vão estar em contato com outras espécies que compõem o material, né? Esse é o primeiro ponto, né? Mais adiante, vamos ver a consequência disso, o fato de estar em contato com a superfície e o fato de estar exatamente no interior, o que vai resultar aqui ó, na tensão superficial. Então, a diferença de propriedades entre o corpo e a superfície do material pode ser melhor observada quando analisamos os átomos e moléculas que compõem o material. Tá? Então, vamos entender melhor essa ideia aqui. A diferença entre os materiais, ou seja, as partículas que compõem um corpo. O fato de ela estar situada exatamente na superfície, ali no limite do material, e o fato de ela estar situada bem no interior do material. Qual a consequência prática disso? Entender as propriedades termodinâmicas da superfície nos permitirá compreender os materiais e a interação entre diferentes materiais. Bom, ainda focando nessa ideia aqui da composição e da região em que o material se encontra, se é na superfície ou no interior do material, a gente vai ter consequências aí nas propriedades termodinâmicas, né? Lembrando, turma, que quando a gente analisa termodinâmica, se a gente dividir aqui a palavra termo, está relacionado à temperatura, dinâmica relacionado a movimento, né? E se a gente fornece energia, ou seja, calor, temperatura para um material, a gente aumenta a temperatura e a gente vai causar o quê? Aumento do movimento das partículas que compõem o material. Aumentando a temperatura e o movimento das partículas do material, a gente vai aumentar a energia daquele corpo, tá certo? Essa é a ideia que vai estar presente quando a gente se relaciona aqui, ó, quando a gente relaciona propriedades termodinâmicas de um material, né? No caso aqui nós vamos focar nas superfícies, tá? Aí vamos melhor para a gente visualizar essa ideia aí da superfície e do interior. Aqui nessa figura a gente tem o que seria como se fosse um filme, né? Composto aqui, a gente pode usar tanto a ideia de átomos como pensar nessas esferas de cor cinza representando moléculas, tá? Então, ó, a superfície como um filme fino na espessura de um átomo ou uma molécula, né? Pode pensar, pode estender o raciocínio tanto para um quanto para outro, né? Nessa situação aqui, nós temos um material que ele está bem organizado, né? E repare que ele é uniforme, ou seja, todas as espécies aqui são do mesmo material. Se a esfera cinza for ferro, então aqui nós só temos átomos de ferro, por exemplo. Se for uma molécula de água, então aqui a gente só tem moléculas de água, né? Aí repare que aqui ó, na borda, essa borda superior, esse átomo aqui, ó, por exemplo, né, ele está cercado ó, de 5 átomos, tá? Esse átomo aqui também, ó, 5 átomos. Esse aqui, ó, do canto, né, do vértice, né, dessa folha aqui, desse filme, ele está cercado ó, só por 3, né? Vamos focar nesse exemplo aqui, ó. Esse material aqui, ó, cercado ó, por 5. Se eu pegar qualquer esferinha aqui, ó, mais no interior do material, né, ele vai estar cercado por quanto? Ó? Essa esfera aqui ó, vai estar cercado ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Qualquer uma aqui, a partir da segunda linha, ó, né, qualquer esferinha dessa aqui, a partir da segunda linha, vai estar cercado por 8 espécies semelhantes a ela. Qualquer um da superfície, que não seja os 4 vértices, vai estar cercado por 5. Ou seja, os materiais do interior, eles estão cercados por mais espécies dele, ou seja, eles estão fazendo mais interações com espécies semelhantes. Enquanto que os materiais da superfície, eles estão fazendo menos interações. Nesse exemplo aqui, a superfície, contanto que não seja o vértice, né, qualquer um elemento aqui, está fazendo 5 interações, ou seja, está se conectando diretamente a 5 átomos ou a 5 moléculas. Qualquer um desse aqui, ó, a partir da segunda linha, vai estar cercado, né, por 8, portanto vai estar fazendo 8 interações. Né? Qual a consequência disso, turma? Bom, isso aí vai gerar uma diferença de forças, né,
já que esse material aqui, ó, por ele ser semelhante a ele, vai atrair ele na mesma direção, aqui também, aqui também, aqui também. Para o lado a mesma coisa. Ou seja, onde tem espécie semelhante, ele vai se atrair, vai se conectar, e como ele tem uma de cada lado e três abaixo dele, eu vou ter uma resultante, uma força de atração resultante aqui para o interior desse material, ou seja, uma resultante para dentro, certo? Já nessa espécie aqui que está bem no interior, como ele está cercado de forma simétrica em todas as direções, a resultante é nula. Então, provavelmente, essa espécie aqui do interior, qualquer esferazinha dessa aqui do interior, é muito mais estável do que qualquer espécie aqui, ó, da superfície. Porque está sujeito a resultante de força diferente. Tá? Onde aqui a resultante vai ser nula, por conta da simetria de disposição aqui que os átomos semelhantes estão. E aqui, ó, nós temos um conjunto assimétrico, né? Nós temos aqui, ó, 5 átomos cercando essa esfera, e aqui em cima nenhum. Né? Isso aqui então vai dar uma resultante para baixo aqui, de atração para baixo. Se for um material sólido, ele não vai se deformar. Mas se for um material líquido, ele com certeza vai apresentar deformação. E aí, a superfície dele é onde a gente vai perceber essa deformação. A superfície, no caso, é o material fronteira, é o que vai estar em contato com material diferente. No caso aqui, se aqui for uma folha de um filme de ferro, por exemplo, né, de espessura de um átomo, né, essa, essa fronteira aqui, ó, vai estar em contato com o ar, essa região todinha também, aqui embaixo mesma ideia, e se estende aí aos demais lados desse filme, né. Nessa figura aqui, ó, do lado direito, a gente tem uma mistura aqui de água e óleo, uma tentativa de mistura, né, de água e óleo. E aí a gente tem na região de fronteira, né, ou seja, exatamente na superfície do óleo, que interage com a água, né, as diferentes formas aqui, ó, que essas gotas de óleo estão formando. Né. E aí elas vão se deformar diferentemente justamente por conta dessa mesma ideia aqui. As moléculas da fronteira vão estar sujeitas a uma quantidade de interações e, portanto, de forças diferentes das moléculas do interior. Daí a superfície vai se deformar em diferentes formas. Né? Certo? Aqui no lado direito, a gente já tem água na superfície de um sólido. Olha a forma que a água fica, ó, exatamente esférica. Né? Por que vai acontecer isso aí? Por isso, essa ideia que a gente acabou de falar. Supondo agora que ao invés de átomos, essas esferas representam moléculas. Né? As moléculas da superfície vão apresentar um conjunto de forças diferente das moléculas do interior. Daí a superfície vai se deformar também. Se a resultante é para dentro, né, para o interior do material, qual vai ser a figura geométrica resultante do material que é flexível, que é o caso da água, né, no estado líquido? A esfera. Né? Se todas as partes da superfície apontam para o interior do material, a forma geométrica que a gente vai ter resultante disso é o que? Esférica, forma esférica. Né? Daí, essas gotículas de água aqui, ó, de forma esférica. Isso, nesse caso, a gente percebe facilmente na água líquida, porque ela é muito mais flexível. Né? Já no caso de um material sólido, a gente vai ter esse mesmo princípio, porém, o material apresenta uma rigidez, né? Uma interação aqui de repente é mais forte, e aí ele não vai se deformar com tanta facilidade. Será necessário, por exemplo, você fazer um choque mecânico. Né? Se você tiver uma barra de ferro e você iniciar bater nessa barra de ferro com uma marreta, provavelmente as pontas, né, as quinas, vão se deformar muito mais facilmente do que a parte do interior da barra. Né? Justamente por esse conjunto de ideias que a gente acabou de expor aqui. A superfície, ó, vai estar numa região com diferentes forças atuando, né? Sendo que na quina
essa região aqui, ó, esse conjunto de forças, ele é mais diferente ainda, né? Ó. Nessa situação aqui, ó, nós temos 5 átomos cercando esse aqui. Já aqui, ó, nós temos só 3. Então, aqui ainda há um conjunto de forças mais fraco ainda. Provavelmente essa parte aqui, se aqui fosse uma folha de ferro, seria ainda mais deformável do que essa parte aqui. E essa parte aqui mais deformável do que o centro, tá bom? E aí, focando aí nessa ideia de fronteira, né? A gente tem outro exemplo aqui, ó, que é uma superfície de platina, né? Esse desenho aqui eu acho, ó, e uma molécula sonda, né? Uma molécula de CO2, né? Sendo adsorvida na superfície. Então, a região de fronteira é a região da superfície que vai estar em contato com outros materiais. No caso aqui desse exemplo, a platina ela é muito utilizada por vários motivos, né? Em reações de catálise, reações orgânicas. Em geral, os metais eles têm grande tendência na natureza de adsorver hidrogênio, né? Que é muito utilizado para reações catalíticas, né? Mas, de maneira geral, a superfície de platina ela é uma superfície tão energética que ela consegue aderir com, por exemplo, nesse caso aqui, com a molécula de CO2 tão fortemente que se forma uma interação tão forte capaz de quebrar aqui, ó, a ligação que já existia, que no caso é do carbono com o oxigênio, a ligação dupla, né? E aí o oxigênio de uma molécula de CO2 se liga com o da molécula de CO2 vizinho, e aí o O2 pode ser liberado quando essas ligações forem rompidas, né? Então, ela é muito utilizada, a superfície de platina, para dissolver esse tipo de material, porque é uma superfície bastante energética, né? Nesse caso aqui, turma, as forças que vão estar presentes quando a gente estuda a dissorção vão ser as forças de Van der Waals, né? Que nada mais são do que uma força fraca, né? Uma força de natureza iônica, né? Negativo com positivo. No caso aqui, vai ter uma deformação nesse exemplo que a gente está citando, da nuvem eletrônica, deixando uma região mais concentrada de elétrons no CO2, no lado da molécula, do que no outro, o que vai enfraquecer as ligações da ponta aqui. E se tiver uma molécula de CO2 vizinha a outra, ela vai se juntar o O2, o oxigênio de uma com a outra e formar o gás oxigênio, né? Para essa situação que a gente está falando. Aqui nessa outra figura, turma, a gente tem outro exemplo de superfície de fronteira, né? Onde a gente tem um filme, um material uniforme, na superfície de outro material também uniforme, ou seja, composto de mesmas espécies, né? E aí, ó, essa união ela se dá de forma bem homogênea, né? A interface, né? A superfície ali de separação. Já nesse caso aqui, ó, a gente tem seriam 3 materiais, sendo que o segundo aqui ele não é composto só de uma espécie, como nesse exemplo da folha de ferro que eu citei, né? Ele é composto aqui de pelo menos 2 espécies. O que é que vai causar diferença? Um material composto de espécies diferentes, ele tende a apresentar maior imperfeição na sua estrutura. Daí, a forma como ele vai interagir com a superfície, ela não vai ser tão eficiente como nesse exemplo aqui, ó, com o material uniforme. Ó. Perceba aqui, ó, que a organização dele vai gerar alguns defeitos, né, por conta da estrutura dele todinha, e aí ele não vai interagir de forma tão homogênea em todos os pontos como nesse exemplo aqui, ó, tá? Aí já nessa parte aqui, esse mesmo material interagindo com a superfície, nesse ponto aqui ele se mostra um pouquinho mais homogêneo, porém, ó, percebo que ainda tem alguns defeitos. Então, o fato da composição do material mudar vai interferir no formato da superfície do material, e essa superfície vai apresentar diferentes formas de interação, tá? Tudo bem? Alguma dúvida, algum comentário, pessoal? Podemos seguir adiante? Muito bem. Turma, vamos agora focar nessa parte aí da diferença entre espécies do interior e da superfície, tá? Ó,
Compreendendo a importância da superfície do material, podemos agora avaliar aspectos termodinâmicos, né, dos átomos, moléculas presentes na superfície ou no corpo do material. Então aqui ó, eu tenho dois tipos de organização. Aqui seria a folha, organizado uma ao lado da outra, cada esferazinha, átomo ou molécula, né? E já aqui no lado direito, a gente tem o que seria uma célula unitária, né? É uma disposição espacial tridimensional que se repete nas três direções, x, y, z, e essa aqui seria a unidade mínima de uma estrutura. Sei lá, poderia ser, por exemplo, uma liga metálica, né, composta aí de cobre e zinco, né, um latão. Só um instante aí, então. Deixa eu ver se chegou mais alguém aqui. Deixa eu... Então, nessa figura lá direita a gente tem uma célula unitária, ou seja, a menor estrutura organizacional que consegue dar fidelidade àquele material, aquela estrutura que você está estudando. Você tem o exemplo aí de uma estrutura de cobre e zinco, poderia ser sódio e cloro, né, o cloreto de sódio e flúor, né? A gente vai ter essa estrutura aqui que vai ser a unidade mínima. Então, ó, como é que está essa estrutura aqui, ó? Aqui seria a superfície dela, tá? Da célula. Então a gente poderia ligar aqui, ó, esses quatro pontinhos, eles seriam os vértices, né? E aqui na face, né, no centro da face, a gente teria outra espécie, né? Outra espécie centrada na face dessa célula. Mais aqui abaixo, a gente repete esse mesmo plano, ó. Pode conectar aqui essas quatro esferas aqui, ó. Novamente no centro a gente tem outra esfera, né? E mais aqui abaixo novamente, ó, outro planozinho, né, ó, e aqui outra esfera no centro, tá? Aí, repare, essa aqui é a unidade mínima de uma estrutura de um material aí qualquer. A gente vai ter aqui nesse material diferentes interações. Por exemplo, se a gente analisar esses dois átomos aqui, ó, tá? Vamos pensar como sendo átomo, mas a ideia também pode ser expandida para a molécula. Mas vamos começar com a ideia de átomo. Esse átomo centrado aqui na face, ó, essa face é aproximadamente retangular, esse átomozinho centrado aqui na face, ele vai estar próximo de quantos átomos? Não, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, né? Ok? Agora, esse átomo aqui, ó, ele vai estar cercado, né, por quantos átomos, né? Então, no caso, ó, ele vai interagir ou vai estar cercado por todos os outros que compõem essa unidade aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos segundo, tá? Só um minutinho. Ó, então esse átomo aqui do centro aqui, ó, vai estar cercado por essas 5 aqui de cima, essas 4 aqui de baixo e mais essas 5 aqui de baixo, né? Portanto, serão 14 interações, tá? Esse efeito aí, ele vai ser pronunciado de diferentes formas. O que a gente está tentando entender aqui são os aspectos termodinâmicos, ou seja, a gente está olhando para a estrutura, como ela está organizada, ou seja, como os átomos interagem no interior dessa estrutura e qual é a consequência disso. Vai ter alguma propriedade termodinâmica se a gente tiver o mesmo material disposto ou organizado de forma diferente. Ele vai apresentar propriedades termodinâmicas diferentes, entropia, ponto de fusão, ponto de ebulição. Esses comportamentos vão ser diferentes? Sim, e muito. E isso vai se dar por conta dessas interações que vão ser diferentes, né? Bom, primeiro, ó, nesse caso aqui, nós temos uma proximidade muito grande entre as espécies que compõem esse material, seja ele ferro, cobre, zinco, ou moléculas de água, moléculas de óleo, né? A gente tem uma organização em que eles têm uma proximidade muito grande, tá? Além disso,
Pensando só nessa folha, a gente tem que uma molécula do interior está cercada aqui por 8, uma molécula da superfície está cercada aqui por 5. E isso eu não estou nem considerando aqui os 4 vértices, né? Só esses casos aqui mais simples. Né? Então olha só, o número de interações na molécula no centro do filme é maior comparado à borda do filme, né? Que a gente acabou de dizer. No centro a gente viu que são 8 interações, na borda 5 interações. Né? Qual é a consequência disso? A consequência prática disso é a energia de coesão da molécula, ou seja, a energia de coesão está se referindo à atração entre materiais de mesma espécie, podem ser metais ou moléculas. Né? Uma molécula de água se atraindo com outra seria uma força de coesão. Uma molécula de água interagindo com a superfície de um vidro seria uma força de adesão. É justamente desse termo adesão que vem o termo adesivo. Quando você quer adesivar, você quer usar o adesivo em uma superfície que não é da natureza do adesivo, né? Então você é adesivo, né? Então você está conectando duas superfícies diferentes, tá? E aí, nesse caso aqui que a gente está estudando, estamos focando na energia de coesão, ou seja, interação entre moléculas iguais, espécies iguais. No caso aqui, no centro, essa energia de coesão ela vai ser maior. Por quê? Porque nós temos mais espécies circundando cada molécula aqui em questão. Essa estrutura aqui, né, ó, representa uma fase condensada e aqui está sugerindo um aspecto de sólido, né? Mas quando a gente tem líquido, a ideia vai ser semelhante, tá? A gente pode estender esse raciocínio tanto para átomo como para molécula, tá? Aí vamos aqui, ó. Qual vai ser a consequência aqui que a gente vai ter da diferença de organização? Bom, a primeira coisa que a gente pode perceber é que esses 15 átomos aqui, eles ocupam muito mais espaço do que 15 átomos aqui, ó, né? Então, provavelmente, essas ligações aqui, elas vão ser mais fracas, né? Por quê? Apresentam uma distância maior, então a ligação tende a ser mais fraca. Qual é a consequência disso? Provavelmente para a gente fundir, derreter, né, ou evaporar esse material que está organizado desse jeito aqui, vai gastar menos energia do que esse aqui, ó, as moléculas estão muito mais próximas, né, onde eu tenho uma maior densidade. Né. Com certeza a densidade aqui vai ser mais elevada do que aqui. Né. Outra coisa, se a gente quiser remover uma partícula do centro e fazer com que ela vá até a superfície do material, tanto nesse caso como nesse, onde a gente vai gastar mais energia? Primeiro de tudo, então esse seria um processo natural, aconteceria espontaneamente? Não. Né? Segundo, nessa estrutura aqui, eu vou ter uma resistência muito maior para fazer um átomo do interior, uma molécula do interior desse material chegar na superfície do que nesse caso aqui, porque as moléculas aqui estão mais distantes, né? E portanto as ligações são mais fracas, então vai requerer menor quantidade de energia, né? Então o fato de estar organizado desta forma aqui, mais espaçado ou menos, vai interferir aqui, ó, em todos os aspectos termodinâmicos do material, do bulk, né? Quando a gente fala em propriedades termodinâmicas, a gente sempre está falando do bulk, a gente não está falando das espécies. Quando a gente pensa nas espécies, aí em cada átomo, em cada molécula, aí a gente está concentrando na ideia de termodinâmica estatística, que no momento está fora do nosso escopo aqui, tá? Então, turma, olha só, vamos analisar melhor agora essa estrutura organizacional, que é uma célula unitária, né? Veja só, a gente comparando aqui, ó, esse átomo aqui da superfície com esse aqui do interior, a gente já havia contado, né, ó, a molécula do interior, o C, apresenta 14 interações, o S apresenta 9, né, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Então 9 espécies estão cercando aqui a molécula S, né, ou
o átomo mais, né? Já o C são todos os átomos que compõem essa célula unitária, e daí ele vai apresentar um total de 14 interações, né? As moléculas na superfície interagem mais com as moléculas de outra natureza. A gente já tinha visto isso naquela ilustração lá do óleo, né, da água na superfície, do gás adsorvendo, né? A molécula que compõe aqui os materiais que estão exatamente na região de fronteira, ou seja, na superfície do material, eles vão interagir muito mais com moléculas diferentes, né, de outra natureza. As do interior vão estar blindadas pelas próprias espécies que a cercam, né? No caso que se forem moléculas de ácido sulfídrico, por exemplo, né? Então ele vai estar rodeado aí, blindado, né, por outras moléculas do ácido, e já na superfície a gente vai ter tanto o material que compõe esse bulk, como a superfície que geralmente é a superfície atmosférica, né? Então ele vai reagir aqui com os gases, né, como naquele exemplo lá da molécula de CO2 interagindo com a superfície de platina, né? Bom, a gente também já havia comentado, né, ó, que os materiais da superfície, por conta do arranjo, eles vão apresentar forças e energias diferentes, né? Ó, veja só, nesse caso aqui, a molécula do interior vai apresentar 14 interações e a molécula da superfície 9. Com certeza, essa molécula C aqui, ela vai ser muito mais estável do que essa molécula S aqui. Também, com certeza, podemos dizer que essa molécula S, ela vai ser muito mais reativa do que a molécula C. É o mesmo material, mas o fato de estar situado aqui na superfície do material vai dar outras condições de estabilidade e reatividade para aquela mesma molécula que compõe aqui o bulk, né, que compõe o interior do material, tá? Tudo bem até aí, turma? Algum comentário aí? Alguém quer fazer um questionamento? Podemos seguir adiante? Tudo bem, vamos adiante. Então, ó, vamos fazer a seguinte consideração agora. Agora que a gente viu essa ideia de maneira mais decisiva, né? O fato de estar posicionado na superfície ou no interior vai fornecer um arranjo diferente. Esse arranjo vai fornecer interações diferentes e energias diferentes, estabilidade, reatividade, para a mesma molécula que compõe o material. O fato dela estar situada no interior, ela vai estar numa situação, o fato dela estar na superfície, ela vai estar em outra situação. Vamos agora pensar de forma mais matemática, né? Vamos equacionar agora essa ideia e tentar traduzir em números essas propriedades, essas variações termodinâmicas que o material vai apresentar. Certo? Para isso, a gente vai fazer algumas considerações. Analisando aqui essa célula unitária, que está representada aqui do lado esquerdo, a gente vai fazer a seguinte consideração. Primeiro, cada interação aqui, ó, átomo a átomo ou molécula a molécula, a gente vai considerar que vai ter um valor de energia que a gente vai denominar de E. Certo? Então, esse átomo com esse, ou essa molécula com essa, vai ter uma interação e ela vai ser denominada E, de valor E joules. Né? Aqui é a mesma coisa, esse com esse aqui, ó, essa molécula com essa aqui, outra energia, essa com essa outra, mas sempre de valor E. Mesmo que a distância seja diferente, a distância daqui para cá seja diferente de daqui para cá. Certo? A gente vai desconsiderar a distância. Então a gente vai fazer essas duas ponderações. Primeiro, toda interação aqui tem valor E, de uma molécula com a outra. Segundo, a distância aqui não é relevante, a gente vai desconsiderar. Dependendo da distância, a interação vai continuar sendo E. Aí aqui, ó, essa distância aqui entre essa molécula e essa aqui também é diferente dessa com essa. Mesmo assim, vamos considerar como sendo de valor E. Tudo bem? Esses dois pontos a gente vai afirmar. O que vai acontecer? A molécula C, nós vimos lá no interior, ela possui 14 interações, né? Ou seja, ela está rodeada de 14 espécies semelhantes a ela, né? E como a gente determinou que cada interação tem valor de E joules,
a molécula C ela vai ter um total de energia de coesão, ó, 14 vezes E, ok? Já essa molécula aqui da superfície, ela vai estar cercada de quantos átomos? 9. Portanto, serão 9 interações. Cada interação nós determinamos como sendo E, então a energia de coesão do elemento S, que está na superfície, vai ser quanto? 9E. Então aqui a gente está tentando trazer para a matemática aqueles conceitos que a gente abordou até aqui. Tá? Aí vamos seguir adiante. Ó. A consequência disso aqui vai ser o que a gente já havia comentado, que é o que? Ó? A energia de coesão C é maior que a energia de coesão do S, né? Garantindo maior estabilidade termodinâmica. Né? As moléculas posicionadas no centro da fase condensada, ou seja, essa molécula aqui ela vai ser mais estável, portanto, ela vai ser menos reativa. E se eu quiser fazer com que essa molécula vá do interior do bulk para a superfície, eu vou gastar bastante energia, justamente por essa condição aqui, ó. Como ela vai ser muito mais estável, para me fazer com que ela vá para a superfície, eu vou requerer bastante energia, eu vou ter que fornecer energia ao sistema, ou seja, isso não vai ocorrer de forma espontânea. Né? Então, ó, por apresentar menor estabilidade termodinâmica, a energia da molécula na superfície é maior que a energia da molécula do centro. Em outras palavras, deslocar uma molécula do centro para a superfície do material requer gasto de energia, ou seja, não é espontâneo. Né? Sempre lembra desse ponto, tá? Ó, agora, turma, vamos tentar visualizar melhor essas mesmas ideias quando a gente tiver uma situação de material líquido, né? Que vai ser o que a gente vai trabalhar, né? A gente vai trabalhar com líquidos, quando a gente for analisar a tensão superficial. E aí, em seguida dessa ideia aqui, a gente vai novamente equacionar, trazer para a matemática esse raciocínio, tá? Primeiro as definições, depois as equações, tá? Sempre nessa sequência. Então, ó, deslocar uma molécula do centro para a superfície do material requer gasto de energia, né? Por quê? A gente viu então que a molécula do centro geralmente vai apresentar mais interações, ou seja, vai ser mais estável, vai ser menos reativa. Então, fazer com que ela vá até a superfície, a gente tem que fornecer energia ao sistema, tá? Aí, ó, vamos aqui, ó. A força resultante sobre as moléculas na superfície atua para o centro da fase condensada. A gente já havia comentado, ó, que as espécies situadas em regiões diferentes, ó, na superfície e no interior do líquido, elas vão estar sob interações diferentes, portanto, sob condições diferentes. Nesse caso aqui, ó, essa molécula da superfície aqui, a gente está fazendo uma consideração, né, turma? Não é exatamente assim, né? No caso aqui, ó, na representação, a gente tem uma molécula de água sendo cercada aqui, ó, por 6, né? Na verdade é muito mais, tá? Mas aí a gente fez aqui só de forma qualitativa, para a gente assimilar o conceito. Veja só, então, essa molécula aqui, ó, está cercada por 6, a do interior do líquido. Já na superfície, essa mesma molécula só vai estar cercada, ó, por 4. Qual é a consequência disso aí? Uma quantidade de interações diferentes. As moléculas não estão se atraindo, né, ó, sendo que aqui em cima a gente não tem uma força, uma atração para compensar essa. Portanto, a gente vai ter um resultante aqui, ó, no interior do líquido. Nesse caso aqui, a água está no recipiente aproximadamente retangular, né? Se a gente tivesse numa superfície e não fosse muita água, a gente ia perceber aquela ilustração do slide anterior, a formação de uma esfera, justamente, ó, por essa situação aqui, ó. Esse desequilíbriozinho de interação, esse desequilíbrio de força, em toda a superfície vai apontar para dentro a resultante. Qual é a figura geométrica que vai corresponder a isso? A esfera, tá bem? Aí vamos adiante, ó. O deslocamento de moléculas do centro para a superfície ocorre quando aumentamos a área superficial do material. Ou seja, nós já vimos que deslocar uma molécula que é muito mais estável do que outra para a superfície requer energia. Além disso, quando a gente fornecer essa energia, o que a gente vai observar é aumento da área superficial. Então, tanto um conceito implica num e o outro, vice-versa, né? Se a gente aumentar a área superficial, com certeza vamos ter
fornecer energia. Se fornecermos energia, vamos implicar em aumentar a área superficial do material, tá bem? Os dois conceitos aqui são válidos, né? Com base nisso, podemos explicar por que o lito, exemplo a gota de água, adquire formato esférico, né? A gente acabou de comentar isso. O formato esférico proporciona menor área superficial do que outras formas, como cubo, cilindro. Então, na natureza, o formato esférico, turma, é a figura geométrica que é a mais compacta com relação à área superficial. É a figura geométrica que apresenta a menor área superficial. Então, se você tiver uma quantidade de 27 mols de moléculas de água, 27 mols, e você conseguir organizar em diferentes formas geométricas, formato de cubo, formato de cilindro, cone, trapézio, esfera, se você organizar em diferentes formas e você calcular a área de cada uma dessas formas, a figura geométrica que vai apresentar a menor área superficial vai ser justamente a esfera. Portanto, é a esfera também a figura geométrica mais estável, né, a se formar na natureza. Aí, repare aqui, ó, nessa figura aqui do lado, esse GIF, né, aqui praticamente, a gente tem a formação, ó, da gota, né? A gota não é esférica, né? Ela tem um formato mais ou menos esférico, mas ela não é esférica, ela é deformada. Ela tem um arrasto para cima, né? Percebe aí, ó? Por que vai acontecer isso? Por que não se forma exatamente a esfera, né? Essa situação, essa deformação da gota, ela decorre de duas situações principais, né? Primeiro, a gravidade, né? A gravidade vai então causar um movimento de queda, né, de descida. Segundo, a resistência do ar, né? Por conta da resistência do ar, ela vai se deformar, tendo esse arrasto aí, né? E o formato de gota é exatamente o formato mais aerodinâmico para vencer com o menor gasto de energia possível a resistência do ar. Daí esse formato aí. Não por acaso, esse é o mesmo formato que você vai visualizar na asa do avião, né? Só que aí no caso do avião, como você tem que gerar a sustentação, a gota ela vai ser como se ela estivesse no sentido contrário ao sentido de cortar o ar, né? Mas é exatamente esse formato aqui se você olhar a asa do avião de lado, tá? Então, por conta aí da gravidade e da resistência do ar, a gente vai ter a esfera deformada, tendo esse formato aí mais alongado para cima, né? Que vai ser o arrasto que ela vai sofrer por conta da resistência do ar, tá bem? Vamos adiante. Aí, turma, agora a gente vai focar para trazer para a matemática esses conceitos que a gente acabou de definir. Se a gente tiver pegar uma molécula do interior do bulk e levar para a superfície, a gente sabe que gasta mais energia. A gente já viu aqui, a gente abordou, né? E a gente viu que esse fato de levar uma molécula do interior para a superfície causa não só maior gasto de energia, requer energia, como também implica em aumento da área, ou o aumento da área implica em gasto de energia. Só que agora a gente vai equacionar isso aqui, tá bom? Para isso, a gente vai usar uma ideia, um experimento bem simples. Aqui seria uma espécie de arco retangular, né? E aqui a gente tem uma haste móvel, certo? Então, lembrando aí de tempo de criança lá, que fazia aquelas bolinhas, né? Você pegava um arcozinho circular, mergulhava na solução contendo água e detergente, água e sabão. Você conseguia formar uma película e se você soprasse aquela película, você conseguia formar uma bolha. Tem gente que consegue, tem gente que não, né? Bom, nesse caso aqui, a diferença é que, além de não ser circular, ser retangular, essa parte aqui do arco, ele é móvel, né? Então posso deslocar ele para frente e para trás aqui, ó, certo? Então, o que eu fiz? Pegamos um arco, né? Mergulhamos numa solução aí contendo água e detergente, né? E aí formou-se essa película, né?
para isso, ó, a gente vai só determinar que essa largura aqui, ó, a gente vai chamar de L, né? Essa largura do arco a gente vai chamar de L. Então, após mergulhar esse arco aqui na solução de água e detergente, formou-se uma película, tá? Em seguida, após a película formada já no arco, a gente pegou essa haste aqui, ó, que é móvel, e a gente deslocou ela para frente aqui, ó, né? O que vai acontecer aqui, daqui para cá? A haste é a mesma, não houve mudança de comprimento. Apenas eu desloquei aqui, ó, a haste para frente. Então, a área de superfície da película, ela aumentou. Na hora que eu fiz o deslocamento da haste, a área de superfície aumentou. Então, o que aconteceu aqui? E esse deslocamento da haste não ocorreu espontaneamente. Eu fui lá e gastei energia, né? Eu gastei energia do meu corpo, puxando, né? Fazendo força para deslocar a haste para frente. Qual foi a consequência? A película aumentou de área, ou seja, espécies que estavam mais no interior, né? Moléculas que estavam mais no interior do líquido, passaram agora para a superfície. Foi isso que aconteceu aqui, tá? Muito bem, vamos agora equacionar esse experimento aqui, tá? Então, ó, antes do aumento da área superficial, nós temos uma área inicial, que é essa primeira aqui, que a gente vai chamar de AI, né? Área inicial. E após o deslocamento da haste, ó, a gente vai ter uma área superficial maior, né? E que a gente vai chamar de AF, área final, tá bem? Aí veja só, o aumento de área requer energia, né? E se você empregar energia, você vai causar também aumento de área superficial, né? Ou seja, você vai deslocar moléculas do interior do líquido, né, do bulk, né, para a superfície. A energia envolvida pode ser relacionada ao trabalho, né? Você não fez uma força para deslocar a haste para frente, então você realizou um trabalho, né? Esse trabalho, turma, nós vamos denominar como sendo dW, né, uma variação de energia, uma variação de trabalho, né? E essa energia que a gente gastou aqui, deslocando essa haste aqui para cima, ela vai ser proporcional ao aumento de área. Quer dizer que quanto mais eu esticar aqui, mais trabalho eu vou fazer, maior vai ser a área que vai aumentar em relação a essa área AI de partida, né? Então, eles são proporcionais. Quanto mais trabalho, maior área. Quanto mais área, maior o trabalho que vai requerer, né? Muito bem. Para a gente ajustar essa equação aqui, ó, que é dW, é a letra grega alfa, que significa proporcionalidade, né? Diretamente proporcional ao aumento de área. Então, a variação de trabalho, a variação de energia, ela é diretamente proporcional à variação de área, né? Ok? O termo que estabelece a igualdade entre a energia e a variação da área superficial é, então aqui, ó, proporcionalidade, e agora a gente vai migrar para igualdade. Se eles são proporcionais, para que a gente possa corrigir essa proporcionalidade, a gente tem que inserir um termo ou um fator de correção, que nesse caso aqui ele vai ser equivalente à tensão superficial. Nesse caso aqui representado pela letra grega gama, tá? Então, a variação de trabalho é igual à tensão superficial vezes a variação de área, tá bem? Essa é a equação que vai traduzir esse experimento aqui que a gente acabou de ilustrar, tá? Variação de trabalho é igual à tensão superficial vezes a variação de área. A gente pode ainda isolar a tensão superficial para a gente fazer a determinação das unidades, né, que compõem essa força, né? Então, ó, olha aqui, ó. A unidade da tensão superficial é joule por metro quadrado, né? Isso nos dá a ideia da quantidade de energia gasta para aumentar 1 metro quadrado da área superficial. Então, ó, tensão superficial isolando o gama, né, que aqui representa a tensão, ele vai ser igual à variação de trabalho dividido pela variação de área, né? Então, aumento de trabalho, gasto de trabalho dividido aí pela variação da área, tá certo? E a unidade, então, ó, joule, né, trabalho, energia sempre joule, né, de acordo com esse sistema internacional. E a área, também de acordo com esse aí, a unidade é metro quadrado, é a unidade padrão, tá?
Então, unidade de tensão, joule por metro quadrado. Deixa eu ver se eu... Aí aqui, turma, a gente tem ó, a tensão superficial só para ilustração, diferentes materiais. Olha aqui a tensão da água, como ela é bastante elevada, 72,8 milijoules por metro quadrado. Né? O etanol, 22,8. Olha a diferença aqui, ó. Veja só, a molécula de água é menor e ainda assim, ó, a tensão superficial é 3 vezes, pelo menos 3 vezes maior do que a do etanol. Né? Isso se deve ao que, turma? Provavelmente as forças de interação entre as moléculas. No caso da água, são as forças de ligação de hidrogênio, né? Que são fortíssimas. Né? Além disso, tem a questão da própria simetria da molécula. A água, ela é angular, né? E ela vai ficar organizada de acordo com a polaridade das ligações dela, formando um conjunto bastante coeso, bastante compacto. Tanto é que a água líquida ela apresenta densidade maior do que a água sólida. Né? Então tudo isso vai refletir aqui ó, na tensão superficial. Né? Quando a gente compara com o etanol, que tem a tensão bem menor, a gente tem uma molécula maior, a ligação de hidrogênio ali, a força de interação de hidrogênio, porém a gente tem ligações fracas, que seria o outro lado da molécula. O etanol é o grupo etil mais o grupo OH, não é? O grupo etil, ele não possui interações muito fortes. Né? Então, um lado da molécula consegue interagir fortemente, o outro lado não. Daí, ó, a tensão superficial. Outra consequência disso aqui, que a gente pode lembrar, é o ponto de fusão e ebulição do etanol. São bem inferiores ao da água. Né? O etanol, a partir de 40 graus Celsius, já começa a evaporar, né? mais fortemente. Né? E aqui, turma, outra coisa interessante, ó, a gente tem uma mistura, água e etanol, 40% etanol. Olha aqui, ó, a tensão superficial. Se a gente comparar aqui, ó, com esses dois, ó, a água sozinha e o etanol sozinho, a gente tem um valor que nem é nenhum nem outro, né? Ou seja, é abaixo da água e acima do etanol. Isso é bem interessante. Esse valor aqui ele vai depender bastante aqui, ó, dessa composição. Né? Porque a gente vai ter um arranjo de forças, de interações ali, que vai ficar mais forte ou mais fraco, a depender aqui, ó, dessa mistura, certo? E aqui, ó, a gente tem acetona. A acetona, ela possui, nesse caso aqui, está se referindo aqui a acetona, a menor acetona possível, né? Que ela é composta de 3 carbonos, né? Grupo etil, propil mais o oxigênio, né? Formando uma dupla com o carbono do meio. Esse oxigênio que está presente na acetona é polar, mas veja só, ele consegue superar poucamente que embora seja uma ligação dupla, que também tem muita energia, ele supera muito pouco aqui, ó, o etanol. Né? E aí ele vai ser próximo por conta de que ele apresenta bem a estrutura de carbono e a parte do carbono não interage fortemente como interage o oxigênio, né? O oxigênio com hidrogênio, o oxigênio com outro oxigênio. Né? Então ó, ele vai apresentar uma interação fraca também. Esse aumento de força, esse pequeno aumento, né, não chega nem a ser uma unidade, vai se dever aí, no caso, a ligação dupla do oxigênio. Vai dar uma polarização naquela parte ali da molécula. Né? Mas aí, o que eu queria frisar daqui é essa questão da mistura. A gente vai ter uma combinação das propriedades do material resultante. Isso aqui é bem interessante. Tá? Aqui, ó, a tensão superficial tem relação com as forças intermoleculares, a gente já tinha mencionado. No caso da água, essas forças são relativamente fortes por conta das pontes de hidrogênio, aliás, ligações de hidrogênio, né? A gente usa mais o termo ponte. E aqui, ó, essa aqui seria uma representação mais fidedigna de como está o arranjo lá das moléculas de água no líquido, né? Na fase líquida. Né? Porém,
a menor cadeia, na verdade, ela contém 21 moléculas de água. Tá? Muito bem, vamos adiante. Ó, Tom, por conta justamente aí de tudo que a gente discutiu, né? Questão da materiais situados no bulk, materiais situados na superfície, aquele desequilíbrio de forças, né? Vai gerar aqui uma alta tensão superficial, no caso da água. E aqui dois exemplos práticos, né? Aqui a gente tem um mosquito, ó, que está na superfície da água e ele não afunda, né? Mesma coisa que com o clipe, está na superfície de água também e ele não afunda, né? A que se deve isso? Elevada tensão superficial. O peso do mosquito não é suficiente para furar essa tensão, essa película que se forma por conta daquele desequilíbrio de forças que a gente viu no slide anterior. O peso dele não consegue furar, daí ele consegue andar facilmente aqui sobre a superfície da água, né? O clipe é a mesma coisa, o peso dele não é suficiente para perfurar essa tensão, daí ele consegue boiar, né? Flutuar na superfície ali da água, né? Mas veja só, nesse exemplo aqui do mosquito, a gente deve lembrar por essa mesma ideia aqui, ó, da mistura, né? Ó, se a gente, próximo aqui do mosquito, pingasse aqui algumas gotas de detergente, aí o mosquito afundaria, né? Por quê? Porque a gente vai, ó, já viu aqui que a mistura altera, né? Ou seja, a gente vai quebrar a tensão superficial da água, né? A gente vai mexer nas interações ali, né, que vão ocorrer. Com isso, ela vai diminuir a tensão e aí o mosquito, o peso dele passa a ser suficiente para perfurar a tensão que vai ter agora depois que vai adicionar o detergente, né? A gente pode citar ainda aquela situação lá que Jesus Cristo andou sobre a água, né? Provavelmente, quando ele fez isso, como ele é o criador do universo, ele aumentou a superfície, a tensão superficial da água até que ela aguentasse o peso dele, né? Até descobrir que existe a tensão superficial na água ia levar 2000 anos, né? Então foi um milagre executado aí com sucesso, né? Tá bem? Aí seguindo aqui, então, vamos agora equacionar esse exemplo aqui de forma mais prática ainda. A gente viu ali como é que a gente determina a tensão, né? A tensão vai ser a variação do trabalho pela área, tá? Agora, vamos pensar o seguinte, ainda nesse exemplo aqui da haste móvel, né? Ó, a variação da área superficial está relacionada à variação da altura, né? Ou seja, esse deslocamento aqui, que eu vou chamar de dx, né? Quanto é que vai ser esse aumento de área, né? Ou seja, só estou interessado nessa regiãozinha aqui que aumentou. Não estou interessado no total antes nem no total depois. Só na região que aumentou em relação ao início. Bom, a variação de área vai ser então. Nesse exemplo aqui, a figura é retangular. No caso de um retângulo, a área é definida como sendo base vezes altura, né? A medida da lateral da base vezes a medida da altura da figura. No caso aqui, ó, a base tem comprimento L e a altura tem medida dx, né? Então a variação de área vai ser quanto? L vezes dx, certo? Mas veja só, isso aqui é um arco, né? E exatamente como uma moeda, ele tem duas faces. E essa área aqui, ela vai aumentar tanto deste lado como do outro. Portanto, a área total vai ser quanto? Ó? 2 vezes L vezes dx. Elas são de mesmo tamanho, né? Portanto, 2 vezes L vezes dx. Tudo bem? Podemos seguir? Aqui, ó. O trabalho ele pode ser determinado em função da força aplicada para aumentar a área superficial e da variação do deslocamento dx. Então a gente tem, ó, a gente viu da equação anterior que a gente pode relacionar a tensão com o trabalho e a área, né? Mas outra forma de definir o trabalho é o que? Força vezes deslocamento, né? Então eu apliquei uma força aqui, ó, nessa direção para conseguir aumentar essa área aqui, né? Quanto
que equivale essa força aqui, né? E quanto equivale o trabalho, né? Trabalho é igual a força vezes dx. É o deslocamento que eu fiz utilizando essa força, né? Utilizando aquela equação, aquela definição que a gente viu no slide anterior, dW igual a gama vezes dA, né? E agora, essa equação aqui, eu posso chegar a uma nova definição aqui, ó. Olha só. Substituindo então, ó, onde tem dW aqui nessa equação, ó, por Fx dx, ou seja, força vezes deslocamento. Trabalho é igual a gama vezes dA, que é o trabalho. Força vezes dx. Então, apenas substituir, tá? E aqui, ó, a variação diária, a gente viu que é quanto? Ó? 2 vezes o comprimento L aqui da base, ó, vezes o comprimento dx, que foi o quanto eu desloquei, ó, né? Substituindo aqui nessa equação, gama vezes 2 vezes L vezes dx, tá? Apenas uma substituição desses dois pontos. A gente pode então aqui, ó, cancelar dx com dx, e eu posso isolar novamente o gama, se eu quiser, para determinar a tensão, ou a própria força, né? Isolando a força, fica Fx igual a 2 vezes a tensão vezes o comprimento L. E se eu quiser isolar a tensão superficial, vai ficar Fx sobre 2L. Daí a unidade, ó, fica o que? Newton por metro. Força em Newton, de acordo com SI, Sistema Internacional. E L se refere ao comprimento em linha reta, então unidade padrão no SI é M. Então fica Newton por metro, unidade da tensão. A equação mostra que a tensão superficial atua como uma força que age contra o aumento da área superficial. Justamente, a tensão ela vai resistir ao aumento de área. Tanto é que eu preciso fazer trabalho, eu preciso fornecer energia ao sistema para que essa haste aqui, nesse exemplo que a gente ilustrou, para que ela seja deslocada desse ponto inicial para cá. Ou seja, se eu estou fornecendo energia para que o trabalho aconteça, com certeza há uma força que está resistindo a isso. E que força é essa aqui, nessa situação? Tensão superficial. Outras unidades aí para tensão é Joule por centímetro, que é força por centímetro, e erg, que é energia por centímetro quadrado. Porém, aqui no Brasil, nos equipamentos que a gente vai utilizar para a prática, a unidade padrão é Newton por metro. Tá bem? Aí vamos agora aos componentes que compõem aí a prática, né? A gente viu o conceito da tensão, a gente viu como equacionar, como é que a gente pode equacionar a tensão, nesse exemplo aí que a gente viu do arco, né, mergulhado numa solução de água e detergente. E agora a gente vai agora para os equipamentos, né, que podem fazer a medição, a determinação dessa força. No caso, ó, a análise da força F aplicada para aumentar a área superficial pode ser utilizada para determinar a tensão superficial. Para esse fim a gente usa o tensiômetro de Dunoy, né, e o método da gota. Aí vamos ver como é que funciona isso. A gente vai focar aqui no tensiômetro de Dunoy. Nessa figura aqui, ó, do lado esquerdo, a gente tem um tensiômetro mecânico, né? Ou seja, você vai fazer a medição exatamente como se fosse lá no polarímetro, onde você mesmo é que vai girando, ajustando até atingir o ponto final da análise, tá? No nosso laboratório de graduação, o tensiômetro lá ele é digital, tá? A gente não vai precisar ficar calibrando, só vai preparar o material que a gente vai analisar, pôr ele no beck e no receptáculo lá, no recipiente que suporta o beck, e iniciar a análise. O equipamento vai fazer todo o restante sozinho, portanto não há nenhum cálculo a ser feito, né? Ele já vai fazer a análise e fornecer o valor final da tensão. Nesse caso aqui, ó, aqui vai ficar o beck com a amostra, pode ser água, pode ser uma mistura, né? Aqui a gente vai mergulhar o arcozinho, deixa eu mostrar aqui, ó. Esse arco aqui, ó, que a gente vai mergulhar na superfície, né? E aí, à medida que a gente vai girando aqui, a gente vai determinando quanto que vai ser essa força aí
da tensão superficial. O que vai acontecer? A gente vai mergulhar esse arco, ele vai resistir um pouco para entrar por conta da tensão superficial, vai afundar um pouco abaixo da superfície e depois puxar de volta. Quando a gente estiver puxando de volta, a gente vai ver uma película se formando aqui em torno do arco, né? E essa película ela vai resistir essa puxada do arco para cima. E à medida que a gente vai girando aqui, a gente vai conseguir fazer a medição dessa resistência. Ó, repara aqui, ó, a unidade, ó, milinewtons por metro. Né? No momento que ela se rompe, né, a força, é o momento ali que ela passou um pouco do máximo de resistência. Então a gente mergulha de novo e um pouco antes dela se romper, a gente vai parar a medição. Como ele é totalmente mecânico, ele é um pouquinho mais complicado para fazer essa análise, né? Mas no caso lá do equipamento laboratório, a gente não vai ter esse problema. A gente só vai fazer, ó, colocar a amostra no beck, colocar aqui no suporte e dar, iniciar a análise. Aqui, antes de iniciar, a gente só vai precisar selecionar a questão da unidade para fazer a medida, tá? Vamos seguir aqui, ó. Então, esse procedimento aí de mergulhar o arco para fazer a medição aí da tensão superficial, como é que vai acontecer isso? A gente vai tentar entender agora os momentos, né, os estágios que ocorrem durante essa avaliação. No entanto, a gente lá, o equipamento ele vai lá e aponta o valor final, né? A gente não vai ver isso aqui não, separadamente. Então, a gente vai ter basicamente 8 momentos diferentes, né? Estão representados aqui por essa ilustração superior esquerda, né? No canto superior esquerdo, os 8 principais pontos que a gente pode observar e registrar. E esses pontos, eles estão expostos de forma qualitativa aqui nesse gráfico, né? Esse gráfico aqui, ele está representando a força versus o tempo, né? Então aqui seria cada passo, né, do tempo, e a força que está sendo registrada lá no equipamento à medida que ocorre o procedimento do mergulho e retirada do arco, né? Então, ó, vamos lá, vamos com calma aqui para tentar entender. No momento inicial aqui, o arco está prestes a ser mergulhado, né, ó, no líquido, na superfície do líquido, né? Então, portanto, não tem força nenhuma, não está nem interagindo, não está nem tocando, então, ó, quanto é que vai ser o valor aqui, ó? Zero, né, ó? Não está tocando, então não tem nenhuma força, nem a favor, nem contra, né? No segundo momento, a gente tem, ó, já uma pequena formação aqui, ó, de uma película, né, ó? Ou seja, já começa a tensionar o arco para baixo, né? Já começa a puxar, né? Então já tem uma subidinha aqui. Depois, a gente tenta furar a película, né? Como a gente vai furar a película, a gente vai ter que fornecer força, né? A gente viu que a tensão superficial, ela resiste ao aumento de área, né? Então, para mim furar essa tensão, eu tenho que fornecer força. Como eu vou fornecer força ao sistema, quanto é que vai ser a força registrada? Vai ser negativa, né? Já que aqui eu estou fazendo uma força no sistema, né? Fornecendo energia para que o arco perfure a tensão superficial. Então, ó, força registrada negativa. Essa força que está sendo registrada no gráfico a todo momento é a força da tensão do líquido. No ponto 4, no ponto 4 já mergulhou total, porém essa parte de cima aqui da haste, né, ela fica sendo empurrada para cima, né? Vai se formar uma película aqui, ó, no entorno de cada arcozinho desse, cada braço, e ela vai com certeza fazer resistência para cima, né, para que não entre mais material. Então a gente vai ter um pequeno aumento de força, tá aqui no ponto 4, no gráfico. No ponto 5, a gente já começa a puxar de volta, né?
Então, ó, ela decai um pouco, né? Já que não vai ter mais essa resistência aqui, ó, ela vai sair, ó, né? Estava resistindo, daí eu aumento no 4. No 5, esses componentes que estavam causando resistência eles já estão fora, ó. Então ela decai um pouco. E a partir do 6, ó, se forma a película e ela começa a resistir à retirada do arco, certo? No 7, ela atinge o ponto máximo de resistência dela. No 8, ela se rompe, então ela quebra. No momento que ela se rompe, aquela películazinha se desfaz, né? E no gráfico eu vou registrar lá, então uma queda brusca, estava na tensão máxima e cai bruscamente. No entanto, a tensão que vai ser considerada como resistência, o valor que vai ser levado em consideração vai ser o ponto 7, ou seja, o ponto máximo de resistência na hora que você está retirando ali esse arcozinho que estava mergulhado, certo? Então, ó, aqui é a descrição ponto a ponto. No primeiro momento o anel está acima da superfície, então numa força, né, não está nem tocando. O anel atinge a superfície, provocando um valor, uma leva, força positiva, né, devido à força adesiva. O anel deve ser empurrado através da superfície, então, devido à tensão superficial, a resistência da tensão superficial, né, você tem que fornecer energia, causa uma pequena força negativa. O anel quebra a superfície e uma pequena força positiva é medida devido aos fios do suporte do anel, né, que a gente comentou aqui. Ó, né. A força medida começa a aumentar quando o anel é movimentado para cima, né, então começa levemente aqui, ó, subida. A força continua aumentando progressivamente, já começa a sair aqui, ó, da superfície, né. A força no ponto 7 atingiu o máximo, né, é atingida o valor máximo exatamente na região 7. E esse valor que vai ser utilizado aí, como sendo a tensão superficial daquele material, é nesse momento aqui que vai ser guardado esse valor. E após o máximo, né, tem diminuição da força até romper a lamela, né? Ela romper aquela películazinha, tá bem? Aí tem alguns ajustes que são necessários fazer por conta aí do formato do arco, tá? Que seria o seguinte, ó. Esse arco aqui, ele apresenta um raio interno, embora seja um arame fino, ele apresenta um raio interno e um raio externo. O raio interno, obviamente, é menor do que o externo, né? Então, ó, quanto é que é o comprimento da circunferência? 2πr, né? L é igual a 2πr. Substituindo naquela equação que a gente viu, né? A força é igual a 2 vezes gama vezes o comprimento, né? 2 gama vezes o comprimento a gente viu que é 2πr, né? Ó, substituindo vai ficar 4 gama pi vezes r. Essa aqui vai ser a força final. Porém, por conta essa diferença de raio interno e externo, né, a gente vai ter que usar um fator de correção, que a gente vai chamar de F, para justamente reparar essa diferença de raio, né. Na equação adicional do fator de correção, porque os raios interno e externo do anel são diferentes devido ao formato do líquido, ok? Aí, turma, aqui o equipamento que está disponível para esse tipo de análise lá no laboratório, tá? Ele possui então aqui, ó, uma fonte, um suporte, né? Parte mecânica dele aqui que executa o procedimento, e aqui é só a base de apoio, né? Que é a maletinha que acompanha para guardar aqui esse arcozinho. E aqui, ó, o comando é o display de comando eletrônico totalmente digital do tensiômetro, tá? Aqui, ó, ele em outra posição, né? Esse rotor aqui, turma, é só para a gente subir e baixar esse suporte, né? Vai dar um back maior, um back menor, uma quantidade de material menor, maior, menor. E aí a fonte, ó, conectada, né? Aqui, ó, esse mesmo tubinho preto, ó, que é onde fica guardado aqui o arco, né? Ó. Ele tem como se fosse um prisma de base circular, né? E em cima aqui, ó, lembra um pouco, como se fosse dois clips, né? Ó, fundido aqui na base, tá? Alguns fatores podem modificar o valor da tensão superficial: temperatura,
dissolução de outros compostos no líquido, né? A gente viu naquela tabelinha que a gente mostrou lá a tensão da água, do etanol, da acetona, da mistura, né? Que os materiais sozinhos eles têm um valor de tensão. Quando combinados, com os dois líquidos, por exemplo, eles apresentam valores diferentes de tensão, né? Muitas vezes o foco é avaliar os componentes dissolvidos, tendo como parâmetro o valor da tensão superficial do solvente, né? Um exemplo é a determinação da concentração micelar crítica de surfactantes, né, tensoativos, né? Os tensoativos podem ser classificados em umetantes, detergentes, emulsionantes e solventes. Então, tensoativos vão ser basicamente moléculas que remetem aí à estrutura de detergente. Ou seja, tem uma parte polar e uma parte apolar, né? São moléculas denominadas de moléculas anfipáticas, né? Podem interagir ao mesmo tempo com moléculas polares e apolares ao mesmo tempo. Esses materiais aqui, ó, metantes, emulsionantes, eles são utilizados principalmente aí na área de cosméticos, né? Fazer creme, fazer shampoo, né? E até sabonete, né? Eles que vão dar aquela consistência também de gel e creme, né? E além do poder de interagir aí com moléculas polares e apolares, né? Geralmente esses materiais aí são utilizados com o objetivo principal de remover gordura, né? Como líquido universal a gente sempre utiliza água, mas a água é polar. Então a água sozinha não consegue remover gordura, né? Então gordura do cabelo, gordura da louça, né? Então o que a gente precisa utilizar? Um elemento que seja intermediário, que possa interagir com a água, que vai ser o fator de arraste, e possa interagir com o elemento que a gente quer retirar, remover, que no caso é a gordura, né? Então serão esses materiais aqui, né, que vão apresentar esse papel, essa utilidade, que são metantes, detergentes, emulsionantes, somente a depender aí do material que você vai elaborar, se é cosmético, se é um material de limpeza, né, de produto de limpeza. Então, as moléculas de tensoativos possuem estrutura Rx, onde o R corresponde à parte apolar, ou seja, composta de hidrocarbonetos, geralmente, de 8 a 18 átomos de carbono. E o X é o grupo cabeça ou o grupo polar, que pode ser iônico também, né? Compostos dessa natureza são conhecidos como compostos anfipáticos, né? A gente comentou anteriormente. Possuem domínios apolares e polares na sua estrutura. Aqui, turma, para ilustrar essa ideia aí da molécula anfipática, né? Nós temos essa estrutura aqui, ó. Uma molécula grande aí de carbono, né? Repara aí que a gente tem uma região só de carbono aqui, e aqui a gente tem carga, né, no nitrogênio, três grupos metil ligado ao nitrogênio, mas tem uma carga positiva, né? Está fazendo 4 ligações, tá? Essa molécula aqui, o nome dela é brometo de dodecil trimetil amônio, né? Ou usado comumente também no seu rótulo, né? DTAB, esse é o resumo aqui desse nome dele todinho. E ele corresponde então, ó, essa parte aqui vai ser a região apolar, como a gente viu na definição anterior. Essa região aqui vai ser a região polar, ou seja, isso aqui vai interagir com a água, né, que é polar também. Isso aqui vai interagir com a gordura, né, tá certo? Então, a parte lipofílica, né, ou apolar, ou hidrofóbica, né, meio de água, né, e a parte polar, né, ou hidrofílica, né, que interage com moléculas de água, moléculas polares, né. Nesse caso aqui, ó, como ele tem carga positiva, essa molécula aqui ela vai ser chamada de catiônico, né, o tipo de tensoativo aqui vai ser catiônico, né. Outro exemplo aqui, seguindo essa mesma linha ainda de tensoativo, ó, parte apolar, né, hidrofóbica, lipofílica, parte polar. Agora, ó, carga negativa, então ele vai ser aniônico. O nome dessa estrutura aqui, dodecil sulfato de sódio,
mais comumente utilizado aí de forma resumida no seu rótulo, SDS, tá bom? É, veja só que agora um exemplo ainda de tensoativo, mas que não é catiônico, né? Ele é só polar, né? Ou seja, não iônico, mas polar, né? Essa estrutura aqui está representada de forma resumida, mas aqui nesse intervalo nós temos 23 átomos de carbono, tá? O nome dessa estrutura é polioxietilene, né? 23 referente aqui à parte polar, tá bom? E por fim, ó, outra estrutura, só que nesse caso aqui ele vai ser polar, né? Vai ser polar não, vai ser iônico, né? Ele vai ter tanto carga positiva como carga negativa, né? A parte apolar aqui, ó, é a região dos carbonos, né? E o nome da estrutura vai ser 4-do-decimetil amônio butirato, ou mais comumente usado de forma resumida, DAB, né? Ele apresenta o caráter anfótero. Anfótero, para quem não lembra, quem tem a característica ácido-base, ou seja, pode reagir com molécula de base e aí vai funcionar como ácido, ou pode reagir com a molécula de ácido e aí no caso ele vai funcionar como base, tá bom? E anfipático é um material que tem essas duas características ao mesmo tempo na molécula, uma parte apolar e uma parte polar, né? Quando os tensoativos estão em solução, eles ocupam preferencialmente a superfície do líquido por causa da parte lipofílica. Então, se você adicionar um detergente aí no recipiente que contém somente água, por exemplo, ele vai se concentrar principalmente na superfície. Por quê? Porque as moléculas de água são todas polares. O tensoativo, a gente viu que ele tem uma região grande, que é a maior parte apolar, e uma parte polar. Então, a parte polar vai interagir com as moléculas da água da superfície, mas a parte apolar não. Então, ele vai se concentrar basicamente ali na superfície, né? Isso dependendo da quantidade que a gente vá adicionando, né? Dependendo da quantidade, outras situações podem ocorrer, né? A presença dos tensoativos na superfície diminui as interações entre as moléculas presentes na superfície. Diminui, ou seja, a força de coesão, né, que é a atração entre moléculas de mesma natureza, provocando diminuição da tensão superficial. Então, isso aqui vai acontecer, essa explicação aqui, quando a gente tem aquela situação lá do mosquito, né, andando sobre a água. Ele consegue andar se a água tiver só, sem nenhuma mistura de outro material. Se a gente adicionar um tensoativo, um detergente, vai ocasionar esse efeito aqui, ou seja, vai diminuir a força de coesão, né, vai quebrar ali a interação molécula-molécula, e a consequência disso vai ser a diminuição da tensão superficial. Na hora que a tensão superficial baixar, ele vai afundar, né, o mosquito. Quando o aumento da concentração do tensoativo não influencia consideravelmente na tensão superficial, os tensoativos se aglomeram espontaneamente, formando agregados moleculares conhecidos mais comumente como micelas, né? Então, você tem aqui outra situação. Ó. No início aqui a gente falou que a gente adicionar algumas gotas de detergente, ele vai se concentrar na superfície, mas à medida que você vai adicionando, ele vai atingindo uma concentração tal que ele vai formar a micela, que seria um conjunto esférico, onde todas as moléculas vão estar a parte polar interagindo com a parte polar e a parte apolar com a parte apolar. Ou seja, eu vou formar uma esfera, onde no interior dessa esfera a gente vai ter só a parte apolar do tensoativo, e a parte externa da esfera vai ser somente a parte polar do tensoativo. Por quê? Por que é nesse formato e não no contrário? Porque nessa situação que eu estou descrevendo, eu estou mergulhando esse tensoativo aqui, por exemplo, no recipiente de água, né? Certo? A água é polar. Então, vai ter uma molécula dessa aqui, outra dessa aqui, outra dessa aqui, outra aqui. Ele vai formar uma esfera, né? Onde a parte de dentro será somente
parte apolar e a parte externa vai ser apolar, que é o que vai interagir com a água. No momento que formar essa micela, essa gaiola esférica, né, a gente vai ter isso aqui, ó, a concentração para iniciar a formação das micelas. É conhecida como concentração micelar crítica, ou CMC, certo? O valor da CMC depende da natureza do tensoativo, da temperatura e do solvente, né? Porque aí a gente vai ter a temperatura, ela tende a, independente de ter tensoativo ou não, ela tende a enfraquecer as ligações, né? A prova disso é que se você aquecer continuamente um líquido, ele evapora. Se ele tiver sólido, derrete. Se ele tiver líquido, ele evapora, né? Quando a gente adiciona um tensoativo, aí a gente também vai ter esse efeito, não é isso? Diminuição da tensão superficial, ou seja, diminuição da força de coesão, né? Então, a formação da CMC, ela vai estar correlacionada aí com a natureza do tensoativo, vai depender do tamanho dele, da estrutura, da polaridade dele, vai depender da temperatura do material em questão, se for água combinada com tensoativo X aí, e do solvente, porque a depender do solvente a gente vai ter maior ou menor força de resistência, né? Maior ou menor tensão superficial, como a gente viu lá naquela tabelinha, né? Então, a depender desses três fatores, a CMC vai apresentar um valor mínimo diferente, né? Vai ser atingido antes ou depois, a depender dessas três circunstâncias. Aqui, turma, eu tinha um vídeo, mas ele não está carregando aqui, ele não está processando, que seria uma ilustração dessas esferas se formando, né? Mas basicamente seriam, como teriam várias moléculas de surfactantes mergulhadas na água, por exemplo, que é polar, né? Aí essas moléculas vão se aglomerar, essas moléculas de surfactante. Como é que elas vão se aglomerar formando essa esfera? A parte apolar vai ficar voltada para dentro da esfera, a parte polar vai compor a superfície da esfera. Isso vai ocorrer desse jeito porque nós estamos tratando de mergulhar esse tensoativo na água. A água é polar. Então polar interage com polar. Se a gente estivesse mergulhando esse mesmo tensoativo, por exemplo, no tetracloreto de carbono, que é apolar, aí a gente ia perceber a micela no formato contrário. A parte de dentro dela seria, do interior, seria polar, e a parte da superfície dessa esfera, dessa micela, seria polar. Isso por conta do líquido que a gente está mergulhando. A superfície vai ter que ter a mesma polaridade do líquido. Se eu estou trabalhando com água, que é polar, então na parte de fora da esfera, na superfície vai ter a parte polar do tensoativo. Se eu estiver trabalhando com líquido polar, tipo tetracloreto de carbono, a parte externa da esfera vai ser apolar e a interna que vai ser polar. Ok? E assim por diante. Então, como ele não está funcionando aqui, a gente vai seguir. Tá? Então, nos objetivos aqui do pós-laboratório, né, a missão, a gente tem o seguinte, ó, bem simples. Determinar a tensão superficial de soluções aquosas de dodecilsulfato de sódio, SDS, em diferentes concentrações. Está aqui a estrutura que corresponde aí ao dodecilsulfato de sódio, vulgo SDS. Né? Então, a parte polar, cadeia longa. Com base nos valores de tensão superficial nas diferentes concentrações, determinar a concentração micelar crítica do SDS em água a 28 graus Celsius. Então, a gente vai determinar então a CMC quando ele estiver em água a 28 graus Celsius. Né? Então, bem simples, né, pessoal? Determinar a tensão superficial em diferentes concentrações desse material SDS e determinar a concentração micelar crítica, CMC, desse mesmo material, ele está na água a 28 graus Celsius. Aqui é bem simples. Como eu falei, a medida não tem, a gente não executa cálculo.
Depois que a gente coloca o material lá no equipamento, no tensiômetro, ele já fornece o valor, né? Então olha aqui, é, os materiais que a gente vai utilizar: tensiômetro de nós, balão volumétrico de 100 ml, becker 50 ml, termômetro 28 graus Celsius. 28 graus Celsius é a temperatura do material, né? Então, todas as soluções nas diferentes concentrações, elas foram ajustadas para ficarem a 28 graus Celsius, e nessa medida o experimento foi executado, né? E água destilada, né? A gente vai diluir o SDS em água destilada. Soluções aquosas de SDS em diferentes concentrações de 0 a 30 milimol, tá? Aqui, turma, era também o vídeo mostrando lá a medição, né? Que a gente vai escolher aqui a opção de unidade, né? E ao final, quando ele finaliza a análise, ele dispara um bip, né? Só que o vídeo também está com um problema aqui na execução dele aqui, ele só mostra o bip final, ele fica parado e não segue adiante. Eu vou ver se eu consigo ajustar isso aqui para enviar para vocês o vídeo mesmo, né, para vocês possam ver. É bem interessante porque tem a medida sendo executada. É só no final aqui que ele geralmente solta o áudio. A imagem não está processando. Eu não sei se vocês chegaram a ouvir o bipzinho, mas esse bip aí que ele passou agora no final é sinalizando que a análise acabou, né? Aí não sei o que está acontecendo aqui, ele não está processando. Eu vou tentar baixar o vídeo e mandar separado. Vou mandar o slide, né, para vocês, né? E também vou ver se consigo ver o que está acontecendo aqui com esse vídeo, tá? Aqui também, ó, seria a análise, né, a câmera está bem posicionada, a gente vai ver aquela situação que a gente viu no gráfico, que está dividido em 8 passos, né, e vai registrando a força. Aí a gente veria aqui o momento do mergulho e tal, a película se formando, depois a película se rompendo, né? E aqui no final, seria o vídeo aqui no canto inferior direito, mostrando o registro da tensão, né, em Newton, milinewton por metro, tá? É nessa medida aqui. Mas ele também está com o mesmo probleminha aqui, desagradável, né? Aí no final ele faz o bip. Bom, mas de qualquer forma, é, aqui a gente veria melhor, né? Mas isso aí não vai impactar tanto aí no nosso trabalho, porque aquela figura lá, ela ilustra bem esse passo a passo aqui, tá? No caso aqui, ó, essa aqui seria em concentração 1,25 milimol, né? Mais à frente a gente tem os valores aqui do dia. Aqui, ó, 2,5, também tá com o mesmo problema o vídeo. 3,75. Aí aqui, ó, 5, 10, 7,5, 30. Esses aqui são os valores, né? Registrados para essas medidas aqui, tá? E aí, ó, com base nessas medidas, a gente vai fazer o seguinte, ó, grafe a tensão superficial das amostras com suas respectivas concentrações de SDS, né? E determine a concentração micelar crítica, que foi a missão aí que foi dada lá nos objetivos. Então, traçar um gráfico da tensão pelas respectivas concentrações e determinar a concentração micelar crítica do SDS. Bem simples, né? Bem tranquilo, né? Sem nenhuma dificuldade, né, turma? Deixa eu voltar aqui para a tela. Deixa eu ajustar aqui alguns pontos. Só um minutinho, turma. Eu preciso
equipamento aqui ele trava. Deixa eu ver se dá certo agora. Bom, é, muito bem, turma. Então essa aí é a missão. Eu vou